O prazo já está definido. O presidente Pedrinho vem preparando o caminho para o anúncio. Vamos falar sobre as medidas tomadas nesse primeiro trimestre e, claro, vamos trazer todas as informações do Vasco para você que retorna ao trabalho, definição e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa quarta-feira para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você que é torcedor do Vasco vai ficar sabendo de tudo aqui no canal. Mas antes eu peço, na humildade, o seu joinha, avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo. Corre ali embaixo, deixa o seu like e, claro, não se esqueça, se inscreva no canal, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Você fará parte do canal que foi criado somente para você que é vascaíno. Se você não for vascaíno, não precisa se inscrever aqui no canal. É só para quem é Vasco, beleza? Olha só, vou falar nesse vídeo sobre detalhes do primeiro trimestre. As ações que o Pedrinho vem fazendo para dar caminho ao anúncio da venda da SAF. A gente sabe que explodiu as últimas informações sobre o acordo encaminhado e vamos falar também sobre definições. O técnico Renato Gaúcho volta ao trabalho e a gente vai falar bastante sobre Vasco nesse vídeo. Olha só, falando sobre Vasco, né, eu queria trazer para vocês aqui uma definição. O Vasco encara, né, o Barraca Central na estreia da Copa Sul-Americana no dia 7 de abril. Jogo já tem local marcado e não é no estádio do Barraca Central, tá? Vamos falar muito sobre isso. Mas olha só, primeiro trimestre já o caminho sendo percorrido pela diretoria do Vasco. Exatamente. As notícias sobre a venda da SAF do Vasco, o acordo encaminhado com Marcos Lamáquia, agitou os bastidores no Cruz Maltino e também estremeceu, né, muita coisa no exterior do Vasco, principalmente na imprensa, né, que estava falando muito sobre esse caso. Vale destacar lá o Mauro César falando, né, que é um absurdo, enfim. Tá agitando geral, tá deixando todo mundo desesperado, né? Mas enfim, falando sobre isso, falando sobre o acordo encaminhado, mais de 2 bilhões em investimento, e a gente sabe, né, muito bem que a venda da SAF do Vasco é questão de tempo. Mas antes disso, precisa ter um caminho a ser percorrido, e principalmente de organização no atual cenário. E no primeiro trimestre o Vasco iniciou, né, ali os pagamentos da recuperação judicial. A recuperação judicial que foi um ponto muito importante, principalmente para o Vasco iniciar, né, essa venda da SAF vascaína. A recuperação judicial deu um deságio muito grande, né, um desconto muito grande nas dívidas e parcelou de forma organizada, né, por um tempo longo e sustentável para o futebol do clube. E com isso, esse primeiro trimestre o Vasco já iniciou pagamentos para recuperação judicial destinou ali cerca de 8 milhões de reais referentes a credores incluídos na RJ vascaína. E não foi só isso. Nesta semana o Vasco paga cerca de 10 milhões de reais, né, em acordos coletivos junto à CBF, os acordos com credores em coletivo junto à CBF, o Vasco reorganizando aí o seu caminho, fazendo o pagamento nesse primeiro trimestre de dívidas da recuperação judicial, e a gente acredita muito nesse movimento em que a diretoria vem fazendo, pavimentando o caminho para a venda da SAF do Vasco, porque quanto mais organizado, melhor para o próximo investidor. E a gente sabe que é inevitável, né, esse caminho sendo percorrido no Vasco. Enfim, muitas coisas vão acontecer, né? A agência reguladora do Fair Play financeiro no Brasil vai avaliar o caso do Vasco em relação à venda da SAF para o Marcos Lamáquia, a situação envolvendo conflito de interesses que vem sendo acesas aí, né, na imprensa tradicional, principalmente por pessoas que torcem para o rival, né? Jornalistas que têm o rival como time do coração já começam a ficarem loucos, já começando a ficar louco, hein? Tá todo mundo maluco com a venda da SAF do Vasco, tá todo mundo preocupado com as questões envolvendo o fair play e muito mais. Mas tem muita coisa que muita gente não fica preocupada, né, em relação à competitividade no Brasil. E a gente já falou muito sobre isso. Jogar mais jogos em casa do que os demais, você ter ali a competição com o nome do seu patrocinador. Existem várias questões aí de fair play que não são nem sequer citadas pela mídia tradicional, e a gente vai falar bastante sobre isso, nem se for para a gente bater em relação a isso, a gente vai bater e muito. E olha só, nesse pavimento, né, desse primeiro trimestre envolvendo os pagamentos da recuperação judicial, o prazo está definido. A ideia é apresentar a uma AGE, né, no clube associativo, a proposta de Lamáquia
para votação até dia 1º de maio. É isso mesmo, hein? A diretoria do Vasco já começa a se movimentar para esse feito e já existe esse prazo que pode ser aí respeitado propriamente pelo grupo do Marcos Lamáquia quanto ao Vasco e seu corpo, né, ali associativo. Essa informação vem do nosso amigo Danilo Dantesco, que traz com precisão essa data de 1º de maio. E aí, torcedor, você está ansioso? Você acha que o sócio vai votar sim ou não para a venda da SAF do Vasco? É óbvio que a gente tem, né, todas essas questões na AGE, e a proposta do Lamáquia seria por 90% dos direitos da SAF vascaína, né, das ações da SAF do Vasco. Vamos observar, vamos ver como que vai proceder todo esse caminho, a estruturação e o caminho sendo pavimentado para a venda da SAF vascaína. E olha só, informação importantíssima vinda da Argentina, onde o Vasco faz a sua estreia na Copa Sul-Americana contra o Barracas Central da Argentina. E claro, novidade tem que ser contada aqui no canal. Eu estarei presente junto ao canal A Hora do Vasco dentro dessa cobertura. Chegarei em Buenos Aires no dia 4 de abril e a gente vai prorrogar até o dia 8 toda essa cobertura. Serão 4 dias de cobertura em Buenos Aires. Estarei presente, estarei em loco, confirmado para essa partida contra o Barracas Central. E olha só, hein? O presidente Matias Tapia definiu o estádio que vai ser a partida entre Barracas Central e Vasco pela estreia da Copa Sul-Americana. E não será no estádio do Barracas Central, e sim no estádio Florencio Sola, do Banfield da Argentina. Exatamente, um estádio bem acanhado, um estádio difícil de se jogar, mas está definido aí pela diretoria do Barracas Central. Esse estádio tem uma capacidade um pouco maior, vai ter, claro, uma qualidade um pouco maior, né? As questões envolvendo ali o estádio do Barracas Central num ambiente, num local bem perigoso, e agora tem essa mudança, né, significativa. Estádio Florencio Sola será responsável por receber a estreia do Vasco na Copa Sul-Americana e, obviamente, eu estarei lá para levar você para pertinho do Vasco, hein? Então não perca, fica com a gente que você vai estar em Buenos Aires daqui a 10 dias para a estreia, né? 9 dias, né, para a estreia do Vasco na Copa Sul-Americana. Vocês acham que o Barracas Central é um time perigoso? Vai jogar até praticamente num campo neutro, com todo respeito à torcida do Barracas Central, né? Mas jogando fora da sua casa, fora do seu estádio, vai ser um pouco melhor para o Vasco nessa estreia. Você realmente acha que o Barracas Central é um bicho-papão? O Vasco tem que se preocupar? Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião, que eu quero entender o que você acha sobre esse assunto. Porque olha só, o Vasco falando em sequência, o Vasco já começou os seus trabalhos. E claro, já visa a partida também contra o Coritiba na próxima semana. Jogo importantíssimo. Eu também estarei em Curitiba, junto ao canal A Hora do Vasco. Nós estaremos juntos em Curitiba, depois contra o Botafogo aqui no Rio, depois em Buenos Aires contra o Barracas Central, depois estarei indo para Belém do Pará contra o Remo. 4 jogos seguidos, jogos do Vasco, estarei confirmado agora. Estou confirmando a minha ida nesses 4 jogos para a gente acompanhar tudo de perto. O primeiro é o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, e a gente vai para a Argentina contra o Barracas Central, volta ao Rio contra o Botafogo e depois vai a Belém do Pará para enfrentar o Remo. Sequência de jogos em que o técnico Renato Portaluppi já vem se estruturando a sua equipe para melhor desempenho. E claro, a parte física vem sendo trabalhada. No CT Moacir Barbosa, as movimentações hoje foram intensas, os jogadores trabalharam e, claro, a gente vai observar, né, um pouco mais de intensidade no decorrer desse final de semana, indo para o final de semana, né? Amanhã, quinta-feira, sexta-feira, a gente vai ter os treinos um pouco mais intensos para a preparação para esses jogos tão importantes. Sequência importante, sequência de estreia e, claro, a gente vai estar observando tudo de perto para vocês. Olha só, agradeço mais uma vez a sua presença, daqui a pouco eu volto com mais informações. Peço para você deixar o seu joinha, que ajuda muito o nosso trabalho, tá? E avisa para a plataforma que o conteúdo é positivo, falar de Vasco é positivo e traz mais vascaínos apaixonados. Um forte abraço, saudações vascaínas, daqui a pouco eu volto com mais informações.